Seja bem-vindo ao canal Guerreiros Mundo Bélico. Não há muitos pontos positivos nas relações EU-Rússia atualmente, mas, assim como as negociações de controle de armas tiveram um impacto estabilizador sobre a rivalidade geopolítica entre Washington e Moscou durante o período da Guerra Fria, as negociações de estabilidade estratégica hoje poderiam ajudar a conter a degradação de anos nesse relacionamento bilateral crítico. No mês passado, oficiais de segurança nacional dos EUA e da Rússia se reuniram em Viena para discussões de acompanhamento sobre doutrina nuclear, transparência e verificação. Moscou descreve as conversas anteriores em julho como profissionais, uma palavra que você geralmente não ouve expressa pelo Kremlin. O diálogo surge em um momento especialmente tenso no relacionamento mais amplo entre EUA e Rússia, com o déficit de confiança o maior desde o início dos anos 1980. Semanas atrás, as forças terrestres americanas e russas se envolveram em uma altercação no nordeste da Síria. Pilotos americanos e russos continuam a se interceptar do Mar Negro e do Mediterrâneo até o espaço aéreo da costa do Alasca. Felizmente, ainda há tempo para ambas as superpotências nucleares reintroduzirem algumas proteções em seu relacionamento. No entanto, nada disso é provável se o governo Trump continuar a vincular a extensão do novo acordo START a um acordo de controle de armas mais ambicioso e realista entre Washington e Moscou. E será impossível se Washington insistir na participação da China com o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário Morto e Enterrado, e o Tratado de Céus Abertos sobre Suporte de Vida. Washington sinalizou sua intenção de se retirar de Céus Abertos em maio após meses de debate interno. O novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas é o único mecanismo que mantém as duas maiores potências nucleares do mundo de expandir seus arsenais. Os russos apoiam oficialmente uma prorrogação do acordo por mais 5 anos. E não é difícil perceber por quê. O novo START limita o número de ogivas nucleares estratégicas implantadas pelos EUA e pela Rússia em 1550 e limita o número de bombardeiros com capacidade nuclear e mísseis baseados em terra e lançados por submarinos a 700 cada. Tão importante quanto, o acordo também fornece aos EUA e à Rússia acesso e informações significativas sobre os arsenais estratégicos de cada um, uma transparência que aumenta a confiança de cada nação quanto ao cumprimento. Com uma pandemia de Covid-19 afetando a vida de dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo e a economia global sofrendo seu choque mais sério em mais de uma década, a última coisa que o mundo precisa é uma nova corrida armamentista entre duas potências que já possuem mais de 90% do estoque nuclear global. Este, no entanto, é precisamente o que poderia ser o resultado se a administração Trump continuasse a resistir e a perder tempo. Existem dois problemas principais com a abordagem atual do governo. O primeiro é a prática. Simplesmente não há tempo suficiente para negociar um novo acordo de estabilidade estratégica, trilateral ou outro, antes que o novo START expire em fevereiro de 2021. Acreditar que os negociadores dos EUA poderiam atrair uma China relutante para a mesa e negociar os tecnicismos militares altamente complicados associados à transparência e verificação nuclear, bem como aos mecanismos de resolução de disputas em 6 meses, é acreditar que o impossível pode acontecer. Washington e Moscou levaram quase 3 anos e mais algumas dores de cabeça antes que o presidente dos EUA Ronald Reagan e o primeiro-ministro soviético Mikhail Gorbachev assinassem o Tratado do FMI em um acordo que consistia em apenas uma classe de mísseis. A probabilidade de negociar um acordo nuclear que inclua mais sistemas de armas, mais participantes e protocolos de verificação mais rigorosos em menos de um quinto do tempo é quase tão grande quanto ganhar o jackpot da Powerball. O segundo é a China. Durante o ano passado, as autoridades chinesas foram persistentes em sua oposição a um acordo trilateral de controle de armas entre EUA, Rússia e China e o descreveram como uma tentativa transparente de eliminar o New START. Isso é tudo menos uma surpresa. Com um arsenal nuclear com 1/20 do tamanho do de Washington e 1/20 do tamanho do de Moscou, não faz absolutamente nenhum sentido que Pequim participe de tal negociação. A disparidade nuclear é muito desigual para que a China sequer considere colocar seu próprio estoque sobre a mesa. Quanto mais Washington persiste com essa posição de negociação delirante, mais risco desnecessário ele escolhe aceitar. Não há dúvida de que a China era uma potência em ascensão, que busca aumentar a quantidade de seu arsenal e modernizar a qualidade de seu dissuasor nuclear. A projeção do Departamento de Defesa dos EUA de que Pequim
dobrará seu arsenal nuclear na próxima década pode muito bem se concretizar. Também é um fato indiscutível que a Rússia continua diversificando sua própria capacidade nuclear e confiando em seu programa de mísseis em um grau ainda maior para a defesa externa. Todas essas questões difíceis eventualmente precisarão ser tratadas no que será inevitavelmente uma diplomacia longa, árdua e extremamente frustrante. O trabalho, entretanto, seria infinitamente mais complicado se Washington permitisse que o último acordo nuclear remanescente entre os EUA e a Rússia murchasse na videira. Uma extensão direta e incondicional do New START não agradará a todos, particularmente aqueles que esperam estabelecer um novo sistema de controle de armas que seja responsável pelas plataformas e tecnologia de armas do século XXI. Mas é provavelmente o melhor resultado que os EUA podem esperar no curto prazo. Impedir que o New START expire acrescentaria tempo ao relógio, preservaria uma parte de um regime de estabilidade estratégica que de outra forma estaria decadente e ajudaria Washington e Moscou a travar uma difícil relação bilateral antes que ela desabasse. Se inscrevam, deixe seu like e ative o sininho, clique em opção todas.